vocês acharem que eu sou um gordinho maluco. Agora, esse cara ataca Maria Santíssima, ele ataca a mãe do seu Salvador e você fica do lado dele. E se você curte esse tipo de vídeo trazendo informações importantes, já clica no botãozinho aqui para me seguir e não perder nenhuma novidade. E vocês acham, nesse caso aí do 11 de setembro, existem muitas teorias e tem até a nota. Foi E tem usado até a pra nota. justificar a invasão no Iraque, né? Você acha que foi utilizado? Foi. Os globalistas queriam guerras, queriam destabilizar aquela região para abrir um espaço para Israel expandir, muito provavelmente, entendeu? E houve um psyops ali para condicionar a população a aceitar que o Patriot Act passasse, que retirava os direitos deles e dava um controle cada vez maior ao Estado de operar, entendeu? No fim é isso. E aquela nota, tem até uma foto aí, Matheus. Coloca a foto aí da nota de 20, acho que é de $20. O Matheus vai colocar na tela. Se dobrar ela... Se dobrar ela, você faz lá. Vocês acham que, tipo assim, tem como eles prever umas coisas dessa ou não? Se Até você o vai Simpsons fazer, previu. eu posso prever, certo? Até os Simpsons previram. Os Simpsons também previram? São profecias autorrealizáveis. Tem muito poder. É coisa que dá pra fazer. Isso tem muito poder, cara. Quando você... E eu vou contar a teoria que tem de uma pastora. Beleza. Quando você prevê algo e você tem a capacidade de fazer o algo que você quer, que você previu de acontecer, você tem uma ferramenta psicológica muito grande, porque te dá uma credibilidade de como se você tivesse a capacidade de olhar para o futuro e prever ele de uma forma que é incrível. Isso faz você parecer, sim, estando dominando a realidade. Então eles usam essas coisas justamente para crescer essa imagem deles, né? A teoria da pastora é que no 11 de setembro, aquilo dali foi um pacto e aquilo dali foi um sacrifício. Aquelas pessoas que estão lá foram um sacrifício. E muita gente pegou e falou, segundo essa pastora, até a Sara Shiva, ela veio aqui, né? Ela falou que se você pegar a gasolina do avião, colocar na mão assim, jogar, ela já Dispersa, evapora. evapora. Aí eles falaram que a gasolina do avião desceu pelos dutos, que aí pegou fogo e tal. Eles contam uma teoria meio assim. É, tudo mentira. Muita gente fala que teve também explosões. Tem um prédio 7 que ficava do lado das Torres Gêmeas. Esse prédio implodiu também sem ser atingido. Sem ser atingido. WTC-7. Não acharam nenhum resquício de fuselagem, bagagem no Pentágono, por exemplo. Por isso que eles falam que até um míssil, né? Não, e justamente... Eles dizem que é um míssil que foi lá. O Pentágono tinha um monte de dívida. Será que foi Eles explodiram bem a parte da... água, né? O Kogo só de olho aqui, eu ia dar uma chupinhada na água dele. Não, e os caras explodiram exatamente a parte da auditoria. É sobre controle, cara. É sobre controle social, é narrativa. É isso. É o globalismo, o satanismo. Pesquisa aí qual é o ponto de fusão do aço lá do World Trade Center e qual é a temperatura que o combustível queima. Não faz sentido. Não faz sentido nenhum. Era pra pelo menos os aços estarem... Aí os passaportes dos muçulmanos lá estavam intactos e o aço não? Poxa. Pois é. Cara, a gente tem que só aceitar que a gente nasceu num mundo completamente controlado. Durante muito tempo, a sociedade humana, e ela ainda é, né? Mas muitas pessoas compraram a mentira de Satanás e estão vivendo na mentira de Satanás, mano. Mas é claramente uma mentira satânica, entendeu? Uhum. E muita gente... A galera que tá acompanhando a gente aqui, comenta aí qual que é a sua teoria do 11 de setembro. Você acha que realmente foi terrorismo, não foi? Qual que é a sua teoria? E também tem várias outras coisas, né? O terrorismo acaba sendo. Mas assim, muita gente falou que tem embaixo do World Trade Center, não sei como que era, mas também tinha vários ferros que davam força pra... Sustentação. E disse que estava cortado os ferros. Cara, eles... Tipo, é uma implosão. O pessoal falou assim, foi uma implosão. Eles sabotaram o prédio. Você tem o Larry Silverstein também? Não, aí tem outras coisas, né? Umas pessoas falam que foi esse sacrifício. Sim. Outras pessoas dizem que realmente o governo dos Estados Unidos deu tanto mole que eles conseguiram fazer essas coisas aí pra derrubar. Uhum. E eles não... Ó, o Matheus tá até colocando aí na fica tela. no formato de avião, né? De avião ali, ó. É mesmo, e ainda fica no formato de avião. Tá até colocando aqui na tela, gente. Aí, ó. Demorou, mas tá aí.
E muita gente dizem, né, que pode realmente ter sido terrorismo, mas foi mais feio do que pensaram. Então eles conseguiram fazer essa implosão desse... É terrorismo porque é um psyop criado pra causar o terror nas pessoas, Sim. entendeu? Só que ela não foi provocada pelo Iraque, ela foi provocada pela estrutura de governança global. É isso, entendeu? É, o pessoal Basicamente. do ser humano não duvido nada. Pesquisa aí, pessoal. O Lucky Larry. Look, Larry. É, Larry Silverstein. O que é isso daí? Conta É um pra gente. sujeito que comprou o A World Trade policy Center. segura, É, né? depois ele fez seguro contra terrorismo das torres. Ele colocou um adendo. É. Tipo, alguns Faltando meses antes de meses. acontecer, entendeu? E ele nunca tinha faltado ao trabalho e no dia 11 de setembro ele faltou no trabalho. E ele fez a pólice de seguro. É o Lucky Larry. E esse cara não tá preso, não? Devia estar, né? Não vai ficar preso, cara. Esses caras mandam no mundo, pô. Ah, esse daí é o tipo... Se ele sabia que ia cair... Ele não é orelha seca Não. igual a gente. Cara, se eu fosse um soldadinho State Trooper, eu pegasse um cara desse, eu ia falar, dane-se quem você comprou, dane-se todo Você dia ia que você tem. prender ele. Um dia na cadeia, se depender de mim, você vai passar, cara. Um dia. Ó, e muita gente tá falando aqui, ó. O Leandro Quantum comentou. Vale lembrar que 11 é um número cabalístico, significa sacrifício. Caraca, Ah, é? eu não sabia também Achei isso daí, que não. 11 era amor. Ah, o Monark Eu mandando achei que uma 11 cartinha de era- 11, tá ligado? Eu achei que 11 era Paulo Maló. É, meu. Bom, amor é um sacrifício, né? Ô, Cogos, você colocou aqui na pauta também pra gente falar de tráfico de órgãos. Qual que é essa pauta aí? Existe isso, cara. Mas conta pra gente aí qual que é o contexto. Existe todo um esforço dessa nova ordem para relativizar a bioética. Então, na bioética católica, o que existe? Existe a santidade da vida humana. Então, você não pode... E essa santidade da vida humana ela é extensiva no tempo. Então, você não pode, por exemplo, violar a vontade do moribundo. Se ele não quiser doar os órgãos, ele não vai doar os órgãos. Até seria moral, seria cristão você... Usar os órgãos mesmo assim. Só que existe aquela ideia da santidade do corpo humano também. Se você deixa o Estado Então, pegar os órgãos das pessoas, eles vão... A matar ideia pra de pegar. obrigar as pessoas a doar os órgãos é exatamente o que o Monark falou. O Estado vai matar as pessoas para pegar os órgãos. Sim, e já faz E isso. se não for o Estado, vão ser as máfias de traficantes de órgãos que também existem e existem com sanção do Estado. E existem com sanção de todo o aparato de propaganda. O mundo tá... Outra, Fudido. tem aquela ideia de que, não, a morte cerebral determina a morte da pessoa. Isso é mentira também. O que determina a morte da pessoa é quando a alma se separa do corpo. Só dá pra saber que a alma se separou do corpo a hora que começa a aparecer os sinais de morte. É a palidez, o corpo fica Putrefação. amarelo. Só que aí também não dá mais pra doar os órgãos. Só que qual é o ponto? É melhor você não poder doar os órgãos do que você ativamente matar um ser humano que ainda não estava morto. Concordo, Então, mais ou menos, né? Essa relativização da difícil, bioética essa é é, difícil. o que dá margem pra máfia de traficantes de órgãos. Tem uma menina lá, eu vi a notícia, que ela foi assassinada a sangue frio, sem mais nem menos. Ela tava saindo não sei de onde. Apareceu um maluco, matou ela, não era assaltante, não era nada. Em seguida, pegaram o corpo dela e foram transportar os órgãos. Tem muita coisa aí, pessoal. Tem muita coisa aí. Sim, sim. A gente tá fudido, cara. É? A verdade é essa. Então, já que você tocou nesse assunto, Luan, você sabe que teve aqui o caso do Pavese, né? Pavese, conta. O Paulo Pavese. Ele não vai muito com a minha cara lá, mas independentemente disso, o filho dele foi vítima dessa máfia. Meu Deus. É o quê, esse o menino, Paulo o menino, Pavese o menino é um- era pequeno, eu não sei quantos anos ele tinha, mas era uma criança bem pequena. Eu não sei por que ele teve que ir pro hospital. Era uma coisa de rotina e no final o moleque acabou sendo assassinado e tiraram os órgãos dele. Nossa. Terrível isso daí. E o Pavese, ele acabou expondo aí toda uma rede, toda uma máfia, os próprios propagandistas do sistema. Mas e o que aconteceu com o filho dele? Depois Não, que lamentavelmente, o filho dele morreu. ele faleceu, aí depois que tentaram pegar os órgãos, alguma coisa assim? Aí foi a máfia de traficante de órgão. Esses bandidos aí. Caraca. E esses bandidos estão infiltrados no sistema de saúde. E eles contam com propagandistas. E assim, eu tive lá uma discussão com o Pavese, onde o... Mas veja, é o próprio globalismo que controla o tráfico de órgãos humanos, pô. O tráfico de órgãos humanos existe justamente porque a elite precisa de órgãos e ela vai fazer
que ela quiser pra conseguir esses órgãos. Por isso que existe, entendeu? Eles que comandam, é o satanismo que comanda, né? Nossa, mas essa notícia é terrível, né, meu? É horrível. Cara, a gente vive, todo mundo aqui é escravo. E aí, o Pavés, ele não vai com a minha cara e eu discordo de muita coisa que ele fala. Ele é o quê? Ele é um político? Não. Ele acabou criando um instituto, que é o Instituto Paulinho Pavese, que eu até acho ele um cara corajoso. Ele combate uma máfia perigosíssima. Eu acho que o cara que se propõe a combater esse tipo de gente é um cara que tem coragem de combater pessoas demoníacas, né? Sim. Só que eu tive lá uma rusga com ele. Só que eu até queria aproveitar essa oportunidade de estar aqui no TubaCast para falar que eu revi os meus próprios conceitos. Qual que foi o problema que eu tive com ele? Eu nunca neguei a existência dessa máfia. Só que eu tava falando que o Paulo Pavés, ele tinha se precipitado em acusar certas pessoas. Eu falei, pô, não é assim, Paulo. Você tá acusando gente que não era pra acusar. Mas eu queria pedir desculpas pro Pavés, porque na verdade fui eu que não fui a fundo na ocasião. E eu dou razão pra ele nesse ponto. Discordo de outras coisas dele. Mas nesse ponto, nas acusações que ele faz, contra todo mundo que ele acusou, eu dou plena razão ao Paulo Pavese. Então eu queria pedir desculpas formalmente ao Paulo Pavese por eu ter sido precipitado em achar que ele estava julgando as pessoas errado. Ele não estava julgando as pessoas errado. Agora, minhas outras divergências com ele, políticas e tal, eu mantenho, né? Mas em relação ao caso das máfias e das pessoas que estão servindo de propagandista dessas máfias, eu dou razão ao Paulo Pavese. Eu não quero nem saber se ele vai aceitar ou não pedir desculpa. Eu só acho que nós Deixar temos claro aqui. nós temos A que tua consciência te exige. assim, independente de qualquer coisa, nós temos que combater as máfias e as pessoas que passam pano pra essas Mas máfias. como que a gente vai combater se eles mandam na gente, tá ligado? Eu fico, fica difícil. O primeiro ponto é falar a verdade, cara, e não desistir de lutar. Beleza, Agora, é o que eu tô como tentando, exatamente? Aí eu não sei. É, eu também não sei, mano. Pra mim parece impossível, tá ligado? Eu não sei o que fazer. Mas, né? Tem alguma questão, Monark? Tem algum... Não, pode ir, manda ver. Tem alguma questão, ô Paulo? Eu vou ler um superchat, dá pra colocar? Bora Matheus, ler o superchat. Tá ok. na tela ou vou ficar difícil? É melhor falar, ó. A Sheila Cordeiro, personal chefe, falou assim: boa noite. Ela tá sempre aqui, a Sheila. Minha sobrinha foi criada dentro do catolicismo. Sou catequista há mais de 30 anos e hoje ela é satanista. Está abrindo um templo pra Lúcifer. Ganha muito dinheiro com isso. É o fim, viu? Então esse daí é aquele assunto que a gente tava falando, né? Johnny mandou aqui, ó. Cogos, por que devemos seguir uma religião que você diz que foi infiltrada e não tem papa há anos, ao invés de seguir os mandamentos do Messias sem interferência religiosa? Aí esse daí é o que a gente já falou também, né, Monar? Ô, Johnny, por que você acha que os satanistas se deram o trabalho de infiltrar a igreja católica e não qualquer outra igreja? Por que eles não têm um falso Acho que imã eles têm infiltrado em muçulmano? todos, inclusive no muçulmano. Não, é muito simples, porque a igreja católica está certa. O Papa, ele é a única barreira que existe entre a humanidade e a imposição do Estado Mundial do Anticristo. Era, né? Não, o papado é, e sempre será. O trono petrino jamais será corrompido. O que existem são impostores. Jesus Cristo disse, as portas do inferno jamais prevalecerão. Ou seja, o que é porta do inferno? São as heresias. Mas É quando o você coloca um Baphomet. impostor nesse local, você já não corrompeu o local? Não, ô Monark, porra, de novo. Se eu me vestir de polícia e sair assaltando os outros, a polícia se corrompeu, porra? Sim. Não, eu sou um falso policial, porra. Beleza, mas se corrompeu. Porque Não, a polícia não se corrompeu. Eu sou um falso policial. A corrupção é justamente isso, é você ser falso. Não, a corrupção é quando uma instituição perverte seus próprios princípios. A Falsidade. igreja nunca perverteu seus próprios princípios. Agora, se um bandido, impostor, vagabundo, se fantasia de um membro dessa instituição pra fazer merda, a instituição não tem nada com isso. Tem se a instituição valida ele, Tá, né? então tá bom, eu vou lá na 25 de março, vou comprar uma farda cinza, vou falar, sou da Polícia Militar de São Paulo, vou sair saltando as pessoas na rua. Não, mas o que o Monark tá querendo dizer é tipo assim, ele passou num concurso. Exato. O Papa, ele é um policial. Tudo bem, o concurso que o Monark passou foi um concurso feito num fundo de quintal. Fraudulento, que não obedeceu o edital e que as pessoas fizeram ali em paralelo à polícia militar. Mas aí se Então todo você mundo não- da polícia concorda que você não vê dessa forma, se todo mundo dentro da instituição te vê como legítimo, isso não tá falando que a instituição foi corrompida como Aí é um o todo? equivalente a essas pessoas se exonerarem da corporação e seguir uma outra E se corporação. todo mundo do alto escalão de poder da instituição religiosa chamada Igreja Católica tem esse comportamento, tá corrompido. Não.
As pessoas que seguem um falso papa que não segue a doutrina não estão na doutrina. Beleza. É o que eu falei pra se você. essas pessoas compõem a instituição que Elas se não dizem compõem- representar essa doutrina, a instituição está Elas não corrompida. compõem bosta nenhuma. Elas estão compõem o Papa, fora não, da falso igreja. Falso papa, fora da igreja Mas- católica. Então, Alguém não que é fala o que Papa da Maria, igreja. alguém que fala que Maria não é corredentora não é católico. Mas essa é a sua... Alguém que fala que todas as religiões salvam não é católico. Tá, essa é a sua interpretação. Não é a minha interpretação. Católico é quem segue a doutrina. Quem não segue não é católico. Dá pra entender isso, Monark? Mas a igreja católica não concorda com você. A instituição católica Que não pariu. concorda. Os caras que não concordam comigo não são católicos. Beleza, cara, mas pra eles são católicos e tu não é católico. Eu sou entendeu? Miss Fitness. Olha como eu sou magra e esbelta. Pois é, mas aí é uma questão de, tipo... Eu sou uma mulher negra esbelta. Institucionalmente, ele é católico. Não, não é. Ele está fora da igreja. Está escrito na Bíblia. Se descer um anjo do céu te ensinando uma doutrina que não é a nossa, esse cara não é nada. Tá na Bíblia. Então, pra mim, não é pra mim. Pra igreja católica, que é quem nos deu a Bíblia, o Prevost não é nada. O Vaticano não é nada. Não, o Vaticano é um conjunto de prédios. Então não é nada. Não, ele é importante. Por quê? Se é tudo falso? Não, é bom ter prédios. Sem bom esse ter prédio... prédios? Claro, sem esse prédio, como é que o TubaCast ia fazer o TubaCast? Então é bom que a igreja tenha prédios, mas... Uma A coisa que igreja nós não- católica não é a igreja católica. Não, a igreja católica é a igreja católica. Quem não é católico, não é católico. Ponto. Não interessa o que cada um diz que é. Então, mesmo que as pessoas que compõem a instituição católica não sejam católicas, a instituição continua sendo Monark, católica. acorda. Como é que uma pessoa pode ser católica e não ser católica ao mesmo tempo? Por que você tá falando que o Papa é católico e não é católico ao mesmo tempo? Eu não falei nada disso. Eu falei que tem um maluco, um filho da puta, vestido de papa, mas ele não é papa, porque pra você... O papa é a cabeça da igreja. Você não pode ser cabeça de algo que não pertence. Beleza, mas ele é e não é, então. Não, ele não é nada. Ele não é nada. Ele é um as pessoas impostor. acreditam que ele é, né? Não, dane-se o que as pessoas acreditam. Ele é um papa impostor? Beleza, então, mas É. ele é e não é ao mesmo tempo. Não, ele não é nada. Ele não é papa de nenhuma forma. Sim, mas pra outras pessoas ele é, entendeu? Não, as pessoas estão enganadas. Beleza, mas a instituição concorda com essas outras pessoas e não com você. Não, a instituição não concorda com isso, não. A instituição são prédios Não, com não. pessoas dentro, Não, certo? a Uma igreja burocracia, uma católica, hierarquia. a igreja católica, que significa os bispos que ainda defendem a verdade, eles falam, quem defende heresia não é católico. Então tá bom, então o Prevost não é católico. Tá bom, cara, tanto faz. Tanto faz. Não, tanto faz. E aí, galera, o que vocês decidem aí? Deixa eu... Os caras são burros mesmo. O cara tá falando, o Cogos que decide. Eu não decido merda nenhuma. Eu sou um papagaio. Eu estou repetindo a doutrina. A doutrina diz que quem ensinar uma falsa doutrina não é católico. Então pronto, eu estou obedecendo a doutrina. Por exemplo, Pio XII, Leão XIII, Bento XV, todos os papas medievais, Santo Afonso Maria de Ligório, doutor da igreja, todos eles falaram Maria Corredentora. São Pio X escreveu uma oração a Maria Corredentora. Pra mim, eles são papas. Eles são papas verdadeiros. Aí chega um maluco falando que ela não é corredentora. Quem que eu vou acreditar? Eu vou acreditar em papas santos que sempre obedeceram a doutrina, ou eu vou acreditar num comunistinha maçom da pior espécie que abençoa uma pedra de gelo? Na boa! Eu achei que quando eles fossem atacar Maria Santíssima, vocês iam acordar. Então tudo bem, eu passei um tempão, eu sou sedevacantista desde 2022. Eu fiquei desde 2022 até agora denunciando a falsa igreja e o pessoal achava que eu era um gordinho maluco. Tudo bem, vocês acharam que eu sou um gordinho maluco. Agora, esse cara ataca Maria Santíssima, ele ataca a mãe do seu Salvador e você fica do lado dele! Vai lá, vai lá. Explica pra gente o que é corredentora. É o seguinte, existem dogmas marianos. Maria não é uma mulher comum, Maria é a mãe de Deus. E com isso, ela tem várias prerrogativas, ela tem várias honras que não foram conferidas por mim, foram conferidas por Deus. Na Bíblia diz, Jesus é o único redentor. Sim, é verdade. Jesus é o único redentor de condigno, porque só ele pode redimir o gênero humano, já que ele é perfeito homem e perfeito Deus. Ok, só que como Jesus escolheu redimir o gênero humano? Ele podia ter escolhido várias formas. Ele escolheu aquela que mais honra Maria. Ele escolheu que Maria fosse cooperadora subordinada à sua redenção única. Então ela é uma corredentora no sentido instrumental e subordinado. Tanto que Santo Afonso Maria de Ligório diz, no Calvário você tinha 2 altares. O altar propriamente dito, que era o sacrifício de Cristo, e você tinha o sacrifício que Maria oferece espiritualmente em cooperação com Jesus, abdicando dos seus direitos maternos para oferecer o seu próprio filho para salvar a humanidade. Então Maria é mãe de Deus, ela é redentora no sentido corporal, porque ela é mãe de Deus, ela é redentora nesse sentido espiritual também, corredentora, claro, né? Corredentora. Então ela participa da corredenção de uma forma especial. Da mesma forma,
Ela é Imaculada Conceição, ela não foi contaminada pelo pecado. Pelos méritos próprios? Não. Foi pelos méritos de Cristo, e por causa dos méritos de Cristo, Deus permitiu que Maria não fosse contaminada pelo pecado. Justamente porque dela se encarnaria o verbo. Então Maria sempre foi considerada na igreja a corredentora, instrumental e subordinada de Cristo, que é o único redentor de condigno. Só que o pessoal não consegue entender a diferença entre redentor de condigno e uma corredentora de congruo, que é uma cooperadora, e fica aí querendo tirar os títulos marianos. Só que, qual é a primeira coisa que o anticristo vai fazer? É tirar as honras e as glórias de Maria. Pra quê? Pra diminuir as maravilhas que o Criador fez nela, pra depois dizer que a Eucaristia não é Cristo, pra depois dizer que Deus não é trino. Eles vão atacar dogma por dogma, começando pelos de Maria. Eu não vou cair nessa. Eu estou com a mãe do meu Senhor, não com esse falso papa dos infernos. Amém. Então tá certo. Não, manda ver, maravilha. Por que o padre não pode ter uma mulher? Porque ele é casado? Não, a igreja. casado com a igreja. Mas não é por causa pra não ter herança? Isso é mentira liberal maçônica. Não é Não tem não? nada a ver uma coisa com a Não outra. é pra não ter herança? De forma Pra nenhuma. não dividir os terrenos com o Vaticano? Não tem absolutamente nada a ver Eu uma acho que coisa tem com a mais outra. a ver com uma regra de melhor eficiência de controle das pessoas que trabalham na instituição. Tipo, o padre com o filho vai ser mais apegado à família dele do que à igreja. Então eles preferem que ele seja 100% focado na igreja, no papel dele como padre, do que ele... Mas aí não abre brecha pros padres querem passar pimenta no coroinha? Primeiro que não existia nada impedindo um padre de colocar um sobrinho como herdeiro. Segundo que nada impediria uma lei que falasse, o padre casado é obrigado a doar 90% para a igreja. Nada impediria isso. O único motivo pelo qual existe o celibato sacerdotal é porque o padre é casado com a igreja. Ele é pai dos fiéis. Mas não é anti-humano? Não. Porque não tem as leis lá, como que é a torre de... A pirâmide de Maslow lá? O cara tem necessidade. O cara tem necessidades, mano. Aí ele vê lá um molequinho novo, pá, tá mal Esse negócio de pedofilia é coisa do Vaticano II. Não, Tem muito caso do Vaticano II. Não, tem a maior porcentagem de pedófilo que tem, eu tava vendo a pesquisa lá, era assistente social. É Né? pessoas que trabalham com coisas Com assim. pessoas Tem vulneráveis. nada a ver né? não tem nada a ver com padre, pastor, isso aí é... É conversa, Cogos? Não, mas É tem muito conversa. caso de pedofilia dentro da instituição. Não, tem pedofilia em qualquer instituição, só que o pessoal... Mas será que isso daí não... Mas será tudo que isso daí não... Tipo assim, o padre não ter uma companheira não facilita pra ele? É porque, em teoria, o padre tem que ser uma pessoa muito santa. No Nossa, sentido de que ele tem que demais. Pô. estar e o celibato é uma prova, né? De certa forma, né? Tipo, se o cara consegue passar a vida inteira sem ter família e sem transar e sem ter Nossa, filho, mano, exatamente. esse cara tem um controle da mente e da pirâmide de Maslow que põe ele mais próximo de Deus, entendeu? Mas será que não abre brecha pro inimigo também? Ele fala, eu vou você sabe tentar logo nessa coisa Você aí. sabe que tá cheio de pessoas que eles são religiosos, leigos, irmãos leigos de ordem terceira, ou que fazem parte de uma prelazia, e que eles fazem voto de castidade, que eles são celibatários Você também sem ser conseguiria, padre. o Cogos? Não é minha vocação. Fazer um voto de castidade ou não? Mas não é minha vocação. Agora, Eu fiquei quase 2 anos sem transar. tanto que eu não sou teólogo. Eu bati umas punhetas. Eu sou... Ai, gente. É verdade. Tanto que eu não me digo teólogo. De formação, eu sou economista e filósofo. Mas mesmo que eu me formasse em teologia, eu não seria teólogo, porque teólogo é padre. A minha vocação não é sacerdote, não é padre. A minha vocação é vocação de leigo. Agora, a Bíblia, ela fala a vida perfeita é a vida celibatária. Se o cara não consegue ser celibatário, então case-se. Porque o casamento é um remédio contra a concupiscência da carne. Difícil, hein? Casar hoje em dia, nossa Então, mas senhora. pelo menos você chega em casa, tem a mulher lá, aí você consegue Cara, eu suprir as suas necessidades, Eu né? prefiro ter uma mulher só e fazer sexo com ela pra vida inteira do que ficar saindo com várias mulheres. Glória a Deus. Eu prefiro. Glória a Deus, Mas tá muito difícil de encontrar essa mulher. Pelo menos pra mim, tá. Tem que Mas, rezar. mas ô Cogos, quando você vai lá e conhece uma mulher lá, aí você tem que ir no dogma da igreja, e aí a mulher fica te tentando lá.
É E uma você filha- cair na tentação, uma- você tem que dar quantas chibatadas É uma pra, filha de pra Jezebel. zerar? Não, você tem que sair fora dela. Tem que Tem que sair sair correndo. Se arrepender e nunca mais pecar. Não, tem que sair correndo. São Bento apareceu lá uma súcubo pra ele, uma demônia, né? Bonitona lá. Aí ele vai ficar se provando. Ele, não, eu vou olhar pra súcubo e não vou pecar. Não, ele fechou o olho e se tacou num cacto. Ó. Na Bíblia diz pra você enfrentar o diabo e correr da mulher. A mulher tentadora é pior que o cão. É pior do que o diabo. Tá difícil. E A eu também novinha- não... Fala, ô Monarca, apareça uma aqui, pô. A novinha principalmente. Eu corro do diabo e corro pra mulher. Eu adoraria encontrar uma mulher que eu tenha uma sinergia e que, pô, a gente possa ficar... Ah, o resto vou da rezar vida pra você junto. encontrar, cara. Tem uns monarquinhos. Seria interessante. A vida é meio dark demais. Eu não sei se eu quero pôr mais uma alma nessa prisão. Você tem que entendeu? colocar soldados nesse campo de batalha, cara. Pois é, né? Mas o foda é que os soldados, eles podem ser corrompidos, né, pelo Satanás. Né?